E aí galera, tudo bem? Professor Daphne, segundos anos, caso segundo C, sou professor, segundo D de dado, né? A gente está trabalhando população mundial, unidade 4, tá? Aí hoje a gente vai retomar nosso conteúdo, tá certo? A gente vai trabalhar hoje transição demográfica, tá certo? Essa parte do livro que eu vou mostrar para vocês agora. Ao final a gente faz uma atividadezinha de leve, e aí na próxima semana a gente continua com o conteúdo para eu passar o trabalho final para vocês, né? A gente não vai fazer prova, a gente vai fazer trabalho, tá certo? Então vamos lá, nosso conteúdo. Bom, vou aparecer aqui. Vamos lá, gente. A gente vai trabalhar transição demográfica aqui na página. Deixa eu colocar aqui a anotação, né? Pra gente fazer aqui os desenhos quando precisar, né? Lá. Pronto. Lá. Ah, só desenha se eu... Bom, transição demográfica, gente. Aqui na página 96, tá certo? O que é que significa transição, né? Significa mudança de um estágio para outro. Mudança de uma etapa para outra. É o período de mudança, de transição, tá? Demográfica é relação que a população. Então, são mudanças que ocorrem na característica de uma população de um local, né? No caso aqui a gente vai trabalhar a população mundial. Será que a população mundial teve o mesmo número durante muito tempo? Não. A todo instante ela muda. A quantidade de pessoas, as características da população e entre outros fatores. Então, o que é que se chama transição demográfica? É quando você tem um estágio da população e muda para outro estágio, e muda para outro estágio, e aí a gente vai entender. Então, o que é que acontece? A gente vai analisar os comportamentos das taxas de natalidade e taxa de mortalidade, né? Taxa de natalidade é aquele percentual do número de nascidos, percentual de nascidos para cada 1.000 habitantes, ou 100 mil habitantes, vai depender do cálculo. Em suma, é o percentual de nascidos num ano e num lugar. Isso é a taxa de natalidade. E a taxa de mortalidade é um percentual de mortos ou de óbitos em um determinado lugar durante um ano. Tá? Então, esse modelo de transição demográfica ele foi baseado nos estudos do demógrafo, né? Do estudioso da população dos Estados Unidos. Ele é estadunidense, né? O Warren Thompson. Que em 1929 ele desenvolveu essa teoria da transição demográfica. Eu vou mostrar aqui para vocês o gráfico. Tá? Aqui nesse gráfico você vai ter o quê? Fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4. Observe o seguinte, que na fase 1 e na fase 2 a mortalidade era enorme. Né? Estão vendo? Tanto o nascimento quanto a morte eram muito grandes. Você tinha muita gente nascendo e muita gente morrendo nessa fase 1 e na fase 2. E aí, ao longo do tempo, a partir da fase 3 e fase 4, tanto cai a mortalidade bruscamente, a mortalidade ela começa a cair na fase 2, vocês estão vendo? Fase 3 e fase 4, ela cai bastante e se mantém equilibrada da fase 4 em diante, enquanto que a natalidade ela vai diminuir só na fase 3. O que é que eu estou querendo dizer para vocês? Que se nasce menos gente e morre menos gente, a população ela tende a se equilibrar o número, né? E aí no outro gráfico a gente tem o que? Em relação ao crescimento da população. Observe que na fase 1 o crescimento nem tinha. Ele foi crescer a partir da fase 2, teve seu pico na fase 3 e aí já cai na fase 4. Então a gente está em que momento agora? Na fase 4. A gente está no período em que a população mundial cai. Mas ela cai por quê? Porque você está tendo menos nascimentos e menos mortes. Então, mesmo que morra menos gente, mas se nascer menos pessoas, a população ela se estabiliza, mas ela vai morrendo, né? As pessoas vão morrendo e como é que essa população se repõe se não está tendo muito nascimento, muita reprodução? Então, a gente está num período em que a população mundial está caindo, tá certo? Então, vamos lá. O que é que foi a fase 1? Ou pré-transição? Foi o período, gente, em que você tinha muita gente nascendo e muita gente morrendo, né? Isso aí foi mais ou menos... do início da contagem da população, né, até mais ou menos século XVIII. Nesse período a população mundial cresceu, mas não tão rápido quanto
na fase 3, por exemplo, né? Foi até a Revolução Industrial. Por que muita gente morria? Gente, as condições de vida. Você não tinha remédio, você não tinha vacina, as condições de trabalho eram piores do que as de hoje, então muita gente morria, né? E por que você tinha muito nascimento? Porque não tinha método contraceptivo, não tinha planejamento familiar, uma série de outras coisas, tá certo? Essa foi a fase 1. A fase 2, ela já tem o quê? Uma caracterização por crescimento demográfico, ou seja, da população muito rapidamente, né? Então você tem a queda da mortalidade, porque aí você tem o surgimento das vacinas, a medicina melhora, as condições de trabalho melhoram um pouco, né? Então isso aí foi o quê? Do século XIX até mais ou menos metade do século XX. Tá certo? Então, aqueles países que se industrializaram na Revolução Industrial foram os primeiros a passar pela fase 2, né? Que são os países europeus. Depois isso chega aos países emergentes, como o Brasil, né? A Argentina, que vão se industrializar lá para a metade do século XX, tá certo? Então, essa fase 2 ela foi marcada pelo aumento drástico de nascimentos, ao mesmo tempo que a diminuição drástica de mortes, né? Então isso faz com que o quê? A população ela aumente, graças às condições de saúde que melhoram bastante. A fase 3, gente, ela foi marcada pelo quê? O crescimento da população começa a diminuir, né? A mortalidade já tinha caído, devido às condições de vida que melhoraram no mundo. A taxa de natalidade, ou seja, de nascimentos, também vai cair. Isso por quê? Porque as pessoas passam a usar os métodos contraceptivos. O que são os métodos contraceptivos? Camisinha, DIU, né? E entre outras formas de você evitar a fecundação. A questão da mulher do mercado de trabalho, né? Que passa a planejar melhor a família com o seu marido, a questão do tempo, do custo de se ter crianças, né? Então tudo isso faz com que a população ela caia, porque as famílias passam a ter menos filhos ou às vezes nenhum. Tá? Aqui você tem uma foto de uma mulher trabalhando em 2011 numa indústria norte-americana, tá bom? E por fim a fase 4, que é aqui os países ricos principalmente estão passando hoje, tá certo? Que seria o quê? A transição demográfica já tem se completado, ou seja, as taxas de morte e as taxas de nascimento se reduzem ainda mais. Então o crescimento da população vai atingir patamares mínimos, ou seja, vão ficar negativos. A população não cresce mais em determinados lugares, né? A maior parte dos países mais ricos e industrializados do mundo, tá? Que tem muita urbanização, muita indústria, o desenvolvimento humano, qualidade de vida elevada, né? Já atingiu essa fase do crescimento negativo, né? Por exemplo, aqui na Rússia, nessa foto de 2011, você tem idosos... Opa! Deixa eu ver o que eu coloquei. Você tem idosos... Só um instante, gente, porque aqui é ao vivo. Vamos ver se eu acho aqui. Pronto. Aqui você tem idosos no metrô na Rússia fazendo campanha para que as pessoas tenham filhos. Porque na Rússia, gente, além de você ter um grau de mortalidade, apesar de reduzido em relação ao passado, mas ainda morre muita gente, né? Por conta de álcool, né? Do uso excessivo de álcool, por conta do clima que é frio, né? Acidentes de trânsito. E lá, gente, as pessoas têm pouquíssimos filhos, então a população da Rússia não cresce, ela está caindo. Então as pessoas estão fazendo o quê? Campanhas incentivando a gravidez na Rússia desde muito tempo para que tenha pessoas para produzir no país, né? Quando o país tem um crescimento negativo da população, gente, isso é ruim, porque o país fica sem mão de obra e tem que importar, trazer pessoas de outros países para trabalhar lá, isso não é bom, muitas vezes, né? É bom que cada país tenha a sua mão de obra, né? O seu público para trabalhar, tá certo? Entre outros fatores, tá certo? Então aqui é o mapa mundi mostrando a transição demográfica, né? Ou seja, quais foram os países que passaram já por essa transição. Aqui, ó, a gente tem as 4 fases. Então, por exemplo, a fase 1 é aquela fase em que tudo era ruim, gente. O mercado de trabalho tinha condições péssimas, as pessoas morriam de qualquer doença porque não tinham medicina desenvolvida. Então, na fase 1, ó, grande parte dos países da África aqui, gente, ó, ainda estão na fase 1 e alguns na fase 2, que é quando você tem a diminuição da mortalidade e o aumento da população. Estão vendo?
Já a fase 3, você tem o quê? O Brasil e grande parte da América do Sul e América Latina aqui, ó, na fase 3. Que é aquela fase que a população começa a diminuir, né, a quantidade, ou seja, o número de nascimentos cai e o número de mortes cai também junto. E na fase 4, galera, ó, vê o hemisfério norte, ó, praticamente todo, ó, Estados Unidos e Canadá, a Europa aqui, ó, com o exemplo da França e da Alemanha, a Rússia, que faz parte da Europa e da Ásia, ó, e a Austrália no hemisfério sul com a Nova Zelândia, Japão ali no norte, são exemplos de países que já estão na fase 4, ou seja, sua população não cresce mais. Tem, obviamente, que tenha aqui a exceção. Os Estados Unidos, apesar de estarem na fase 4 assim, de qualidade de vida, mas a população norte-americana ainda aumenta muito, porque lá tem muitos imigrantes, né, gente? Então, e outra, né, eles têm uma cultura de ter mais filhos do que a gente, até por influência religiosa, né? Tá certo? Mas, no geral, os países que estão na fase 4, eles estão tendo decréscimos da população, sua população diminui, tá bom? Então, gente, ó, como atividade, a gente vai aqui para a página, vamos ver aqui, que aqui tudo é ao vivo. Ó, na página 112, vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer o exercício, vamos ver aqui, Está difícil, gente, aqui, viu? Só um instante. Nesse instante estava aqui na página, eu perdi. Pronto. Vocês vão fazer, gente, a página 112, questão 8. Só isso, a questão 8. Tá certo? Façam a questão 8. Ok, gente? Então fica para a próxima semana a entrega dessa atividade e aí a gente continua depois, beleza? Valeu!